Boa noite, meus irmãos. Estamos aqui reunidos para mais um estudo, momento de reflexão, acompanhando o estudo com o nosso Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Quero agradecer ao Joãozinho pelo convite, em nome da Casa Espírita. Amor e caridade? Amor e caridade. Para a gente dar início a essa conversa de hoje, convido vocês a fazer um Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. E o pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, livrai-nos da prática de todos os males e perseguições, e que assim seja. Pedindo a proteção dos bons espíritos, da egrégora que trabalha conosco, para que a gente possa ter uma conversa tranquila, agradável, a respeito do tema que foi proposto para essa noite. Capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, Pedi e obtereis. Lá no finalzinho, nas instruções dos Espíritos, a maneira de orar. Quero deixar uma pergunta para vocês. Cada um de vocês tem orado para Deus constantemente? Ou só a hora que a coisa aperta para o lado de vocês? Ou só a hora que as coisas ficam complicadas, difíceis? Então nós vamos falar hoje sobre essa maneira de orar, quando a gente pede alguma coisa para Deus. O primeiro dever de toda criatura humana, o primeiro ato que deve lhe assinalar o retorno à vida ativa de cada dia é a prece. Então, por essa frase aqui, essa primeira frase, o que o Evangelho vem esclarecer para nós, cristãos e espíritas? Que nós temos o dever de, assim que a gente desperta, assim que a gente acorda todos os dias, nós temos o dever de fazer as nossas preces, porque o dia está iniciando, o sol está nascendo, a vida está começando. Nesse dia, quase todos vós orais, quase todos, mas quão poucos sabem orar? Será que a gente está sabendo orar? A gente está sabendo como pedir a Deus para que Ele auxilie essa caminhada nossa aqui nessa encarnação? Que importa ao Senhor as frases que ligais maquinalmente umas às outras, porque disso tendes o hábito. É um dever que vos impondes, e como todo dever, vos pesa. Por que muitas pessoas têm dificuldade em fazer prece, em orar a Deus? Porque elas veem nisso algo mecânico, uma repetição de palavras, uma repetição de frases, muitas das vezes sem raciocinar no que está falando e o peso que essas palavras têm. A palavra tem poder. Então, quando a gente pensa e a gente sente e a gente fala alguma coisa, nós estamos jogando para o universo, jogando para Deus uma ideia, uma informação. O universo vai fazer o quê? A inteligência suprema, Deus, vai corresponder ao que a gente pensou, ao que a gente sentiu e ao que a gente verbalizou. Lá na Bíblia fala que no início tudo era o verbo.
Então, quando tudo começou, quando isso tudo aqui começou, e olha que o nosso planeta é só mais um, né, no universo inteiro, dentro de milhares que tem, Deus falou o que ele queria e como ele queria. Então, isso é importante. O que ele queria, ele verbalizou, e como ele queria que acontecesse. Exatamente como ele queria. A prece do cristão, do espírita, de qualquer culto que seja, deve ser feita desde que o espírito retomou o jugo da carne. Então, para nós aqui encarnados, a prece é uma obrigação, porque é um dever. Então, quem não está atento a isso e só lembra de orar e fazer prece quando acha que precisa de alguma coisa, está errado. Como é que está essa conexão com Deus? Quando que a gente se liga a Ele? Porque Ele é a fonte de tudo. Nós somos centelhas divinas, mas a fonte é Ele, inesgotável. E Deus respeita o nosso livre-arbítrio. Então, a partir do momento que eu peço alguma coisa em oração, principalmente quando vem do meu coração, Ele provavelmente, se Ele concordar que é o melhor para nós, vai acontecer. E sempre acontece o que é melhor para a nossa evolução. Então, se algo tem sido pedido em oração e não aconteceu ainda, porque talvez, aos olhos de Deus, não seja o melhor nesse momento. Então, a gente tem que ter o quê? Humildade, resignação e aceitar os desígnios de Deus. Porque Ele é onipotente, onipresente e onisciente. Certo? Deve-se elevar aos pés da majestade divina com humildade, com profundidade, então menos palavras vazias, sem sentido, mecânicas, e mais palavras que venham do nosso coração, que façam sentido para nós. No impulso de gratidão por todos os benefícios concedidos até esse dia. Então, aqui, ele está falando que primeiro a gente se curva a Deus em gratidão por conta de todo o bem que Ele concede até a nós, a cada dia, a cada amanhecer. A vida, meus irmãos, estar aqui encarnado, nesse momento, para muitos é um problema. Para nós é uma dádiva. Porque é o momento exato que a gente tem, na nossa evolução, de fazer o bem. Porque a nossa missão aqui é essa. Enquanto espíritos encarnados, nessa dimensão, neste planeta, neste momento. Pela noite que se escoou e durante a qual vos foi permitido, embora inconscientemente, retornar junto de vossos amigos, de vossos guias, para aurir ao seu contato mais força e perseverança. Então, ao amanhecer, a gente se curva a Deus em gratidão por tudo de bom que Ele nos proporciona para a nossa evolução. Ao anoitecer, quando a gente vai descansar o corpo físico, porque quem precisa ter um sono reparador é o corpo físico. Essa máquina precisa descansar o suficiente para ela continuar trabalhando no outro dia. Então, essa máquina ela tem um tempo para ela descansar. E eu sempre pergunto para as pessoas: você tem um sono reparador?
E o que é o sono reparador? É você dormir e acordar descansado. Porque se você dorme e acorda com a sensação de estar cansado, e às vezes as pessoas brincam, parece que passou um caminhão em cima de mim. Eu tô com o corpo tudo moído. É porque você não teve o sono reparador. O sono profundo, onde a nossa mente faz a faxina e deixa o corpo descansar. Então, à noite, é hora da gente pedir o quê? Quando a gente vai fazer as nossas preces? Força e perseverança. Porque a gente sabe que continuar aqui encarnado nesse momento não é fácil. Passar por tudo aquilo que a gente está passando. A humanidade está passando, a gente não está passando sozinho. Ela deve se elevar humilde aos pés do Senhor, para lhe recomendar vossa fraqueza, lhe pedir seu apoio, sua indulgência e sua misericórdia. Então, na prece, quando a gente estiver fazendo a nossa prece diária, pela manhã e à noite, a gente ter humildade, porque sem Deus nós não somos nada. A gente não consegue fazer nada. E Ele veio mostrar, nesse momento que nós estamos aqui encarnados, Ele permitiu, porque Ele permitiu que tudo isso acontecesse, porque a gente tem que aprender alguma coisa. Então a gente precisa o quê? Ser humilde para olhar para a situação que a gente está vivenciando, problemática, e buscar o quê? O aprendizado. O que eu preciso aprender com isso? Então, para eu raciocinar, para eu sair do piloto automático, onde eu faço tudo de forma automática, sem pensar, eu preciso começar a me questionar. Por que eu estou passando por isso? Qual que é o objetivo? O que eu preciso aprender com isso? Isso aí a gente chama de autoanálise e serve para o nosso autoconhecimento. Deus, sempre quando a gente pede, Ele vai nos apoiar. Ele vai ser indulgente e misericordioso, de acordo com o nosso mérito. Porque ninguém chega até Ele sem ter feito algo de bom para apresentar a Ele. Deus quer o que de nós, enquanto espíritas encarnados? Ele quer que a gente faça o bem, que a gente seja mais, a humanidade seja mais cooperativa do que competitiva. A sociedade ocidental é muito competitiva por conta da economia. Só que mesmo na economia capitalista, competitiva, a gente sempre encontra pessoas que cooperam, que elas unem forças para crescer juntas. Então, assim, para eu ganhar, o Joãozinho tem que perder. Então é o jogo do ganha-ganha. Eu ganho, o Joãozinho ganha, todo mundo ganha. Por que alguém tem que perder para o outro ganhar? Então, como a gente vive numa sociedade capitalista, quando a gente vende o nosso trabalho, a nossa força de trabalho, quando o nosso patrão é justo, a gente trabalha com alegria, com prazer. E a gente nem sente. O corpo não dói, a cabeça não dói, a gente tem saúde e a gente é satisfeito, a gente é feliz, porque a troca é justa. Agora, quando a troca é injusta, quando a balança é desigual, um ganha mais e o outro perde para esse ganhar mais, o universo pode ter certeza, ele vai movimentar para fazer com que a balança se equilibre, que ela mantenha o equilíbrio dela. Eu ganho, você ganha, todo mundo ganha. E é o que está acontecendo hoje com o planeta, com essa pandemia.
Então isso aí a gente precisa ter um olhar um pouco mais maduro a respeito dessa situação. A prece que nós formos fazer a partir de hoje deve ser profunda. Então, para ser profunda, ela tem que vir do nosso coração. Porque é vossa alma quem deve se elevar até o Criador. Então, não adianta repetir palavras aleatoriamente. Ah, eu decorei no livrinho lá que a prece tem que ser assim. Essa não é uma prece verdadeira, não veio do seu coração. Não é de fato aquilo que você está precisando. Então, as palavras que você vai usar depende do que você precisa, do que você quer. Essa prece que deve se transfigurar como Jesus no Tabor, quando ele se iluminou, quando ele foi para o alto da montanha. E lá no alto da montanha, ele se transfigurou. Ele ficou um facho de luz. Para mostrar o que para a humanidade? Para nós, aqui encarnados. Que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Que ninguém vai ao Pai se não passar por Ele antes. Ele é a ponte entre nós aqui no plano material, encarnados, e Deus no plano espiritual, o Criador. Então, Jesus faz a ligação entre nós e Deus. Então, é importante que a gente entenda isso o mais rápido possível. E se tornar alva e irradiante de esperança e amor. Então, assim, a gente está vivendo um momento muito triste, de muitas perdas, de muita tristeza, algumas pessoas até com raiva de Deus. Por que Deus está fazendo isso com a gente? É castigo? Deus não castiga. Ele apenas, através da lei de causa e efeito, devolve para nós aquilo que a gente causou, aquilo que a gente plantou, porque a gente exerceu o nosso livre-arbítrio. Então, se a gente está plantando coisas ruins, o mal, a gente vai colher o quê? A matemática tem que bater, tem que ser perfeita. Eu vou colher aquilo que eu plantar. Esperança é muito importante, mas não é esperança no sentido de esperar que Deus faça um milagre e resolva o meu problema. Não é assim que funciona. Esperança é você esperar em Deus, confiar nele, mas fazer a sua parte, porque você tem que dar um primeiro passo para ele poder te auxiliar. E o amor, né, gente? Que a gente sempre fala no amor. A gente sempre fala no amor, porque o amor transmuta, o amor transforma. O amor proporciona a modificação do mal em bem, do mal em bom, através do amor, que é um sentimento puro. Vossa prece, quando você for fazer a vossa prece, deve encerrar o pedido das graças de que tendes necessidade. Então, o que você quer? O que você precisa? Mas tem que ser uma necessidade real, uma coisa palpável, uma coisa que possa realmente vir a acontecer e que seja importante para a sua evolução. Inútil, pois, pedir ao Senhor, a Deus, abreviar as vossas provas. Ele não vai abreviar nada. Vos dar as alegrias e a riqueza. Se você não está merecendo, não vai acontecer. Pedi-lhe para vos conceder os bens mais preciosos da paciência. E é uma coisa que hoje em dia a gente quase não tem. Porque a gente está vivendo num mundo digital, onde tudo é automático, é muito rápido. Então, paciência hoje é um dom, é uma virtude que poucos estão tendo. Só que nada acontece no nosso tempo. Tudo acontece no tempo de Deus.
no tempo que Ele determinou, que vai ser o importante para nós, para a nossa evolução. Nós somos co-criadores com Deus. Por quê? Porque eu preciso falar para Ele o que eu preciso, o que eu quero. Mas quem bate o martelo no final é Ele. E Ele determina o tempo. Os bens mais preciosos da paciência, da resignação. Então a gente precisa baixar a cabeça, utilizar de humildade, bastante humildade, e da fé. Esse momento de pandemia, a nossa fé está sendo colocada em xeque, à prova. Será que a gente tem realmente fé em Deus? De que o que Ele está fazendo é o melhor? Cris, mas eu perdi uma pessoa que eu amava para esse vírus, para essa doença. E desde quando essa pessoa era nossa? Quando a gente fala que perdeu, a sensação de posse era meu e eu perdi. Deus levou a pessoa de mim. Nada é nosso, tudo está emprestado. Então, assim, é triste, a perda é muito triste. Inclusive, tem um período de luto que toda vez que a gente perde algo ou alguém importante na nossa existência, a gente passa por esse período de elaboração de um luto. Só que não é nosso, a gente precisa aprender a exercer o que? O desapego. Daqui a pouco, meus irmãos, nós vamos estar desencarnando. Ninguém aqui vai ficar com a semente. Ninguém aqui é eterno enquanto pessoa encarnada, espírito encarnado. O nosso espírito, ele é eterno. Porém, a matéria física aqui, ela tem um tempo de existência. Não vai, perdão. Não digais como ocorre a muitos entre vós. Não vale a pena orar, uma vez que Deus não me atende. Que pedis a Deus na maioria das vezes? Por que Ele não tem te atendido? Porque provavelmente o que você está pedindo é algo irrelevante. Não tem relevância para a sua evolução espiritual. Frequentemente pensastes em lhe pedir o vosso melhoramento moral? Alguém aqui, quando faz a prece, pede para Deus esse melhoramento moral? Poucos. Não muito pouco, mas imaginais antes lhe pedir o sucesso nos vossos empreendimentos terrestres. E exclamastes: Deus, não se ocupa conosco. Se disso se ocupasse, não haveria tantas injustiças. Insensatos, ingratos. Se descesseis ao fundo da vossa consciência, encontraríeis quase sempre em vós mesmos o ponto de partida dos males dos quais vos lamentais nesse momento. Pedi, pois, antes de todas as coisas, o vosso progresso. Essa palavra é chave. Então, em prece, a gente pode sim pedir a Deus pelo nosso progresso moral, nosso progresso espiritual. O material, gente, é consequência, não é causa, ele é consequência do nosso progresso. E vereis que torrente de graças e de consolações se derramará sobre vós. Então, o que a gente precisa mudar? Que a gente estava fazendo errado? A gente estava pedindo do jeito errado. Deus vai permitir que a gente progrida se a gente pedir para Ele. Com humildade, com resignação, com paciência e com fé. Deveis orar... aqui no finalzinho, capítulo 5, número 4, desse parágrafo que eu li antes. Deveis orar sem cessar. Então não é só na hora que o bicho está pegando, não. Sem para isso vos recolherdes em vosso aposento ou se ajoelhar nas praças públicas.
A prece diária é o cumprimento dos vossos deveres. Então, a nossa prece diária para Deus é cumprir os nossos deveres. Dos vossos deveres, sem exceção, de qualquer natureza que eles sejam. Então, qual que é o seu compromisso com Deus? Ele está esperando que você cumpra ele. Não é um ato de amor ao vosso Senhor assistir vossos irmãos numa necessidade qualquer, moral ou física? Não é fazer um ato de reconhecimento, elevar vosso pensamento a Ele? Quando uma alegria vos chega? Quando às vezes acontece o que a gente quer, a gente esquece até de agradecer, né? Um acidente é evitado, mesmo quando uma contrariedade só vos aflora. Se dizeis pelo pensamento, sede bendito meu Pai. Tão pequenininha a frase, né? Sede bendito meu Pai. Não é um ato de contrição vos humilhar diante do juiz supremo? Ele é o juiz supremo. Quando sentistes que falhastes, gente, ninguém aqui é perfeito. Ninguém aqui está passando atestado de perfeição. Mesmo porque se a gente fosse perfeito, a gente não estava encarnado aqui nesse momento. Não fosse senão por um pensamento fugídio e lhe dizer, perdoai-me, meu Deus, porque eu pequei. Então, assim, cada um que sabe, de acordo com a própria consciência, o que fez errado, pode e deve pedir perdão a Deus, que Ele é o juiz supremo. Por orgulho, por egoísmo ou por falta de caridade. Então, a gente peca quando? Por orgulho, porque a gente achar que a gente é melhor do que os outros. Por egoísmo, por pensar primeiro só em nós e esquecer dos outros. E por falta de caridade, ou seja, não praticar o amor de Cristo. Dai-me a força de não mais falhar e a coragem de reparar. Então, gente, para a gente não falhar, a gente precisa ter força moral. Porque a tentação é grande, né, Joãozinho? Sempre aparece uma oportunidade de você fazer a coisa errada, de você falhar, de você fugir dos 10 mandamentos, que de vez em quando eu falo muito deles. A oportunidade sempre vai estar aí, mas cabe a nós ter força moral, que é uma virtude, da gente não falhar mais, porque a gente já falhou muito, por isso que a gente está aqui aprendendo ainda. E coragem para reparar, coragem para chegar na pessoa ou diante da situação e reparar o erro, se for possível. Isso é independente das preces regulares da manhã e da noite e dos dias consagrados. Mas, como vedes, a prece pode ser de todos os instantes. Gente, não tem hora certa para fazer prece. Ultimamente eu ando acordando 3 horas da manhã. Aí nesse horário eu vou rezar, vou fazer minha prece. Eu tô acordada, vou fazer o que do meu tempo? Pedir força e sabedoria pro cara lá de cima. Sem ocasionar nenhuma interrupção dos vossos trabalhos. Então a gente não precisa ter hora para parar de fazer o que a gente está fazendo para fazer uma prece. Toda hora é hora. Assim ditas, ao contrário, elas os santificam. Então, quando a gente faz a prece de coração, aquela prece que vem carregada de emoção, porque é realmente o que eu estou precisando, o que eu estou querendo, e o que eu já estou agradecendo, porque Deus vai me ouvir, de acordo com o entendimento dele. Essa prece de coração vai santificar cada um de nós. Isso é muito importante. E crede bem que um só desses pensamentos, partindo do coração. Por que o coração, gente? Porque ele é uma bomba vibracional. O coração não faz câncer. Por que o coração não faz câncer? Porque a vibração dele é muito alta.
A frequência vibracional dele é muito alta. Então ele não baixa a frequência. Quando ele baixa é porque a gente já está desencarnando. Então o coração é a sede das nossas emoções. Tem uma frase de um filósofo que fala assim: eu penso, logo existo. Na verdade, eu penso, eu sinto e logo eu existo. Principalmente se eu verbalizo. Aquilo que vocês querem muito pedir para Deus, primeiro vocês vão pensar. Eu falo para as pessoas até escreverem, porque quando a gente escreve, a gente organiza o pensamento. Coloca como prioridade o que você mais precisa. Sente no coração se é realmente isso que você quer, se é realmente isso que você precisa nesse momento, e depois você vai falar em voz alta, para ser mais rápido, tá? É mais ouvido por vosso Pai Celestial do que as longas preces ditadas pelo hábito. Então, assim, tem as preces, por exemplo, a gente acabou de fazer o Pai Nosso, que são tradicionais, e é uma forma da gente se conectar com o plano espiritual. Porém, nessa prece, faltam coisas que são pessoais, pedidos pessoais, agradecimentos pessoais. Então, nessa hora, eu preciso exercer o meu livre-arbítrio, de conversar com Deus e comunicar a Ele o que eu preciso. Frequentemente, sem causa determinada, e as quais a hora convencionada vos lembra maquinalmente. Então, a gente precisa sair do piloto automático para a gente realmente aprender a orar, aprender a nos conectar com Deus, com a fonte criadora, inesgotável. Gente, se a gente for pensar na imensidão do universo, e a física comprovou que o universo está em expansão, então o universo está em constante expansão, evolução, e nós fazemos parte dele. Então o que acontece? Quando a gente exerce o nosso livre-arbítrio e a gente comunica com Deus, no sentido de evoluir, de progredir, de progressão, a gente está agindo de acordo com as leis do universo, para o nosso melhoramento moral e espiritual. O melhoramento físico é consequência do moral e espiritual. Ok? Joãozinho, a leitura terminou? Pode encerrar? Quero agradecer a todos vocês que assistiram presencialmente, ao vivo, a live de hoje. Quero agradecer a todas as pessoas que vão entrar e assistir em outros momentos, que essas palavras possam tocar os corações de vocês e que de fato vocês consigam despertar para essa nova consciência, essa nova Terra. A Terra, o nosso planeta, vai acontecer, vai se modificar, vai se transformar num planeta melhor a partir do momento que eu me transformar numa pessoa melhor, cumprindo os desígnios de Deus. Então a gente precisa voltar para Deus. Cada um no seu tempo, cada um no seu ritmo, cada um de acordo com a própria consciência, mas ninguém vai fugir dessa regra. A gente ouve muito falar da separação do joio com o trigo. Está acontecendo a separação, mais rápido do que a gente imaginava. De que lado que nós vamos ficar? Qual que é o lado que nós vamos defender? Qual que é a bandeira que nós vamos batalhar por ela?
Eu espero de coração para que a nossa Terra seja melhor, um planeta realmente de luz, abençoado por Deus, que a gente levante a bandeira do bem, do amor, da caridade, da benevolência. Para encerrar, eu quero convidar vocês para a gente fazer uma Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, filhos e filhas de Deus, agora e na hora de nossa vitória, sobre o pecado, a doença e a morte. E que assim seja. Fica todo mundo com Deus e até a próxima.